Vamos lá. Bom, primeiramente quero agradecer, né, vocês que vieram aqui no domingo de manhã sem saber, né, o que iremos falar. Alguns falaram que viriam, mas não veio. Por isso eu quero deixar depois gravado. Acho que assim, né? Se a gente tivesse marcado um churrasco, estaria mais cheio, né? Ou se fosse alguma coisa gratuita, com algo em troca, viriam mais pessoas ainda, né? Ah, vamos fazer um aulão e no jiu-jitsu você ganharia um grau. Se fosse no Muay Thai, você contaria aulas para você graduar. Então a gente tem tempo para tudo e às vezes a gente não tem tempo para algo que seja impagável, né? Eu vejo que assim, muitas dos pais, de crianças, juvenil, né, me tem como referência, né, hoje em dia na arte marcial, e a qual eu me dedico muito, né? Eu acho que eu me cobro bastante, eu tento ser o mais exemplar possível, mas acredito também que isso ele é só aqui dentro, né? Ele fica dentro do tatame. A gente coloca aqui, são 60 metros quadrados. E eu acho que isso acaba sendo. A gente está aqui na rotina todos os dias, né? 3 aulas todos os dias, na semana, quantos anos, né? Eu treino há 16, a academia tem há 13 anos. Então, quantas pessoas se transformaram através da arte marcial, né? Quantas crianças cresceram, quantos pais, quantas mães tiveram ali a confiança no meu trabalho, mas acaba sendo um público específico, né? Vou dar um exemplo aqui, vai, eu conheço um campeão mundial de jiu-jitsu. Ele vai ser referência para o mundo do jiu-jitsu. O campeão ali do Muay Thai, que não seja na luta, mas seja um professor que tenha 100, 200 alunos, ele também vai ser específico para aquele grupo dele. Se a gente atravessar ali na rua, vai ter um cantor de samba, um cantor de pagode, um cantor de sertanejo famoso, ao qual o ego dele ou dela, né, vai estar ali grandioso, as pessoas falam, nossa, aquela pessoa, olha. Mas às vezes você vai num lugar, as pessoas não conhecem. Eu vejo isso por mim, né? Quando eu vou em algum lugar, existem as medalhas, existem as competições, mas isso é meu, é particular meu. Isso não vai ser uma referência, isso vai agregar o mundo do jiu-jitsu. Uma criança vai começar a treinar, vai falar, poxa, eu quero ser igual o Daniel, eu quero poder viver do esporte, eu quero lutar, eu quero viajar. Poxa, isso é legal. Eu acho que eu consigo ser essa referência no meio da periferia através do esporte. Mas ao mesmo tempo isso eu filtro, né? Vai ser a 10, 20, 30 pessoas que possam seguir os meus passos. E quantas pessoas usaram isso de forma boa, mas também quantas pessoas pararam por não se sentir capaz, né? De às vezes, durante o treino ali, igual eu falo, a adrenalina ela sobe, a gente tem uma cobrança coletiva de cada um, e às vezes uma palavra que às vezes não coube no momento certo, uma criança pode não treinar mais. Fala, poxa, meu professor me cobrou hoje, acho que eu não sou bom, acho que eu não posso mais ficar aqui. E para. Ao qual também teve pessoas que falou, não, eu quero isso para mim, e isso transformou a vida dessa pessoa, né? Formou caráter, trouxe disciplina, trabalhou na forma educacional dele. Então isso se torna impagável, igual eu disse lá no início. Mas tudo isso eu acho que tem um propósito, né? Porque eu vejo por mim. Eu não tenho estudos, eu sempre falo isso para vocês e nunca neguei, né? Nunca gostei de estudar. Quando comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu fui de buscar ali algumas maneiras de poder ter uma base, né, financeira, mas eu através do esporte eu consegui as minhas coisas, né? Eu falo que foi por sorte, eu trabalhava ali na lanchonete dentro da faculdade e conhecia uma mulher que chama doutora Nádia, né? Que ela, na época, não sei se ainda é, né? Ela era esposa do mestre Genival Ivo, da Macaco Gold Team. E ali eu estava conversando, brincando com ela. Eu já tinha treinado em 2002, jiu-jitsu, mas não tinha levado a sério, eu era criança ainda, né? E aí em 2009 eu já não gostava, eu trabalhava, mas pelo salário. Eu nunca gostei de trabalhar para outras pessoas, sabe? Eu não suportava aquela pressão sobre mim, né? E eu queria algo diferente, né? Bom dia, pode entrar aí. E daí eu vi que ali eu precisava mudar, né? Eu queria algo para mim.
Coloca aí, ó. Sentei. Bem. Ó, já começou, tá? Depois você cumprimenta. Quando você chega lá na igreja, você não sai. Bom dia. Né, Alex? Você tá bem? Tudo bem? É, posso ficar. E aí, naquele tempo, eu falei, eu preciso viver da arte marcial, né? E aí ela me deu uma revistinha, chamava Revista Pegada, ainda existe. E ali eu vi os endereços, né, de onde eu poderia começar a treinar. E comecei em 2009, no mês de novembro. No mês de março, 4 meses depois, eu já estava lutando, né? Sem aconselhamento de nenhum, de ninguém, sem um... Agradeço meus professores daquela época, mas eu me inscrevi e fui lutar sozinho. Então foi tudo na base ali da dedicação, né? Sem técnica, foi tudo na força de vontade. E ali comecei a lutar. Aí em 2013, 2012, desculpa, foi quando eu comecei a dar aula, né? Abandonei meu trabalho, ao qual naquele tempo, né, acho que era um salário até bom. Eu era garçom, mas eu entrei, na verdade, como num hotel, onde eu lavava prato, depois eu subi para ajudante de garçom, fui garçom, depois eu virei chefe do garçom em 2 anos. E sem talento, apenas era o mais rápido, eu queria as coisas resolvidas rápido. E ali eu falei para os caras, eu falei, meu, eu vou sair disso daqui, eu vou começar a viver profissionalmente. E aí, na época, eu larguei tudo para ganhar R$ 300, né, por mês. Mas os caras tipo, falaram, meu, você é louco, você vai fazer isso aí, você vai. Não tem como. Eu falei, não, vai. E consegui, né? Logicamente que tive muitas frustrações, não tive uma base ali familiar, não tive amigos, né, do meu lado. E ao mesmo tempo eu tinha o outro lado, né? Eu moro ali onde a gente fala que é o olho do furacão, né? Então ali eu tinha muitas oportunidades, né? Eu via meus amigos durante de semana comendo churrasco, bebendo, usando outras coisas, ganhando dinheiro, alguns trabalhando, outros fazendo de forma ilícita, e eu tinha que pagar o preço, né, de poder continuar na arte marcial sem apoio financeiro e acreditando num sonho que só eu tinha, né? Às vezes as pessoas até me zoavam, né? Pô, esse negócio de agarrar, isso aí não vai te levar a nada. Aquelas pessoas que eu trabalhava naquele tempo mandavam mensagem, na época era mais o Facebook, né? Meu, você é maluco, meu, você não tem nem, você não é nem forte, você vai ficar fazendo isso aí e tal. Mas eu paguei o preço, né? Quando eu cheguei ali na faixa preta, em 2016, eu tive que voltar a trabalhar, pra vocês verem que não é um mar de rosas, né? Eu já dava aulas, mas eu comecei a trabalhar porque eu tinha uma responsabilidade, né? Eu tinha que pagar minhas contas, né? Então eu dava aula de manhã, trabalhava durante o almoço e tinha academia aqui no horário da noite. E ali foi quando, em 2015, um ano antes, né, na verdade, eu vim para cá, a gente estava lá desde 2012. E aí nessa época, já na faixa preta, foi quando a gente teve a falência daqui, né? Eu acabei, não vou falar que escolhi a pessoa errada, que seria desonesto da minha parte, né? Aconteceu que deu errado, né? As pessoas me criticaram pra caramba, mas eu sabia que a minha consciência estava tranquila, né? Quem conheceu aqui sabe, tinha musculação em cima, aqui embaixo, né? E lá em cima era a luta. E aí, no outro dia, eu estava ali na garagem do Silão, né? Que é o pai do filho, dentro de uma mecânica com acho que 10 placas de tatame, e muitos continuaram do meu lado, né? Mesmo nessa época aí que foi difícil, me apoiaram. E aí em 2017 eu tive o convite, né, para dar aula lá no Clube Pinheiros. Eu nem queria, na verdade eu não queria, porque eu achava que eu não sabia nem falar, como que eu vou atender um outro público, né? Eu fui criado no meio da luta, e antes da luta eu fui criado na rua, então não tinha como que eu vou lá? Mas aí no dia eu senti algo ali, eu lembro disso até hoje, né? Eu tava ali na Avenida Sumaré com a moto e tipo, foi quando eu comecei, eu sempre, hora dele acordar, ó, 11 da manhã. E ali eu sempre tive um lado espiritual forte, né? Meu pai, ele me levava na igreja quando eu era menor, mas
Nesse meio tempo eu meio que abandonei e eu estava vivendo do jeito que eu queria. Mas ali, eu lembro até hoje, eu estava em cima da moto, me veio um negócio estranho ali que falou, meu, vai lá e seja você. E eu lembro que a pessoa que me contratou na época, né, ele perguntou qual que era o meu currículo. E eu mandei as medalhas, as competições. Ele falou, cara, eu não quero saber o que você lutou, eu quero saber se você sabe dar aula. Eu falei, sei. E fui, né? Quando eu cheguei lá no primeiro dia, eu já saí de lá registrado, né? Falei, caramba, saí do meu trabalho em 2000, final de 2011, e aí em 2017 eu registrado de novo, mas agora eu vivendo daquilo que eu gosto, tem algum propósito, né? E ali de 2017 a 2021, 22, agora não me engano, 2022, eu fiquei 5 anos ali, né? E ali foi onde eu cresci, né? Pessoal e profissional e financeiramente, né? As coisas pagavam bem, né? Ali eu acho que eu vi que a arte marcial é ainda, né? É valorizada, porque existe personal, o pessoal começou a pagar uma grana e ali as coisas foram melhorando. Então a academia aqui, durante todo esse processo, quem conhece sabe, eu comecei a ficar menos aqui, comecei a formar professores para eles me ajudarem e eu ganhava por lá. Então eu tirava às vezes do meu bolso de lá para manter aqui. Mas isso gerou muitos conflitos, né? Pessoal, familiar, porque as pessoas falam, pô, você não consegue fazer tal coisa porque você está investindo numa academia que é enxugar gelo, né? Porque só que tinha isso, né? Eu falava, pô, mas por que aquela criança não tem direito de treinar se eu não tinha esse mesmo direito, né? Quando eu era criança, eu queria poder treinar. E aí, meus pais não tinham condição e nem informação. Como que uma pessoa, vamos lá, 2002, né? Acredito que o salário mínimo devia ser 180, R$ 200. Uma academia, na época, vai, R$ 50. Meus pais falavam, não tem por que eu pagar por um sonho doido. Mas hoje em dia eu prefiro pagar essas críticas, né? Porque eu vejo que mesmo que a pessoa não seja lutador, professor, ela esteja uma base, né? Eu acho que a maior estrutura ela vem de casa, são os pais que devem educar seus filhos, mas a luta em si ela ajuda muito. E eu vejo que às vezes tem pais, né, que pegam pesado, chega aqui no treino, pô, você é burro, já ouvi isso, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. E isso foi, tipo, martelando na minha cabeça, né? Eu falei, se eu vou ficar até quando só lutando, dando aula? Eu preciso dar algum bom exemplo. Às vezes o marido não quer que a mulher venha treinar, a mulher também não quer que o marido venha, porque existe ciúmes, existe um preconceito. E aí eu falei, meu, esse mundo da luta, ele é como se fosse uma igreja, né? Quantos também não conhecem ir numa igreja, né? De às vezes falar, pô, eu não vou lá dar dízimo para o pastor tá andando de carro. Eu não preciso ir lá escutar um sermão de um cara ou de uma mulher, eu não preciso ficar. Não, Deus já está no meu coração. Quantas vezes eu mesmo já falei isso, né? Mesmo nas épocas turbulentas, né, da minha vida, eu pensava comigo mesmo, eu falava, poxa, se Deus está no meu coração, eu não preciso ir na igreja. Acho que se dia de amanhã eu tiver que morrer, eu vou, antes da morte, eu vou falar, Deus, perdoa meus pecados e eu vou me salvar. Eu sempre tinha isso como na minha cabeça. E várias coisas que a gente passou durante esse processo, eu tinha isso em mente. Só que mesmo lutando, mesmo depois nessa condição financeira de ganhar dinheiro mesmo, eu sentia um vazio, né? Eu falava, pô, tá da hora, tô ganhando dinheiro, agora eu vou mostrar para todo mundo que quem me criticou, né? A gente tem a vaidade, o ego, né? Ah, mas você me criticou, agora também, agora você quer estar do meu lado? Não, não vai andar comigo, não. Eu tinha isso. As pessoas que trabalhavam comigo, pô, Daniel, deu certo, hein, mano, graças a Deus. Aí o meu ego me falou, né? Crescia. Você riu de mim, né? Viu aí e tal. Mas aí eu fui vendo, caramba, eu me tornei grande, né? Pô, lutei, conquistei minhas coisas, deu tudo certo na minha vida. Graças a Deus. Se não fosse Deus, aquela conversa da boca para fora, né? Que a gente fala, mas a gente não sente, né? Quantos aqui, às vezes, tem um cargo, né, no trabalho, seja registrado ou não, consegue ganhar uma grana e fala, poxa, mas eu tô aqui, eu tenho Deus no coração, tá ótimo. Eu conquistei porque eu consegui. Ah, eu
não vou lá fazer isso para. Não preciso ouvir uma palavra de Deus, eu não preciso, igual eu disse, de um pastor, eu não preciso pagar um dízimo. E muitos também que estão na igreja são, às vezes, os piores, né? Tá lá na igreja todo dia, é o santo e ao mesmo tempo tá falando mal do próximo. E aí eu pensei assim, eu falei, se eu sou essa pessoa e já tive o ego lá em cima, se eu sou essa pessoa que ao mesmo tempo eu já me senti excluído na luta, na vida pessoal, às vezes até na igreja, né? As pessoas olham e falam, poxa, essa pessoa aí, eu sou melhor. Mas essa pessoa ela está sendo, na teoria, pior do que, né? Se a gente colocar no nosso lado de comentar como pessoa, porque eu acho que aos olhos de Deus é Ele que vai julgar, é Ele que vai saber quem é o bom ou o ruim. E aí nessa fase inteira, o que aconteceu, né? Falei, quer saber? Agora eu vou abrir uma outra academia, e é algo que eu sempre sonhei. Vou ter uma no bairro, né, para as pessoas elas poderem treinar, ter esse acesso, mas eu quero algo para o meu futuro, né? Eu preciso de uma academia num ponto comercialmente bom. E fui, né? Só que eu esqueci de uma coisa muito detalhosa, que eu fui ali pela minha vontade, né? Se do mesmo dia que lá, quando eu fui entrar lá no Clube Pinheiros, eu senti ali uma presença de Deus falando para mim e deu certo, aqui quando eu abri em 2012 também foi a mesma coisa. Eu lembro que eu já não, eu gostava de frequentar a igreja ali, algo, não estou aqui pregando bandeira religiosa, é igual eu disse, eu queria só falar desse lado espiritual da gente, né? Então, cada um tem a sua crença. Porque acho que na igreja, às vezes, você se sente excluído, né? Um tem um particular de gostar de tal crença, o outro também, e aí às vezes a pessoa oprime, não, você não pode vir aqui. E a pessoa se blinda, ela fala, eu não vou lá porque eu vou ser mal visto. Então por que a gente não pode falar conosco, né? Já que as pessoas têm essa confiança comigo de ser uma referência na luta, porque eu também não posso falar o que aconteceu na minha vida, né? E não que isso vá mudar a vida de ninguém, né? Mas eu acho que eu precisava falar. E aí lá nessa época de 2012, eu lembro que aí esse dia eu fui na igreja, eu queria uma orientação, porque quando eu saí lá de um emprego, a minha ex-patroa falou que ia dar errado, né? Ela falou na minha cara isso. Ela falou, você vai voltar para cá, isso aí não sei o que e tal. Nessa época da lanchonete. Porque eu registrado, eu trabalhei 5 anos, né? Um ano de ajudante ali de logística, 2 anos no restaurante e 2 anos nesse hotel aí. E a faculdade que eu ganhei a bolsa era do lado da academia onde eu treinava. Então era muito difícil, né? Eu tinha que acordar às 4:30 da manhã, trabalhar, ia lá para esse treino das 4, ficava até às 7, depois ainda ia para a faculdade. Aí fica a pergunta, né? Como que eu só estudei até a oitava e entrei na faculdade? Aí eu disse, esquema, deixa para lá, mas entrei. Mas nesse tempo, em 6 meses, cara, naquele tempo era bem mais difícil onde eu comecei. Não tinha um professor, não tinha ninguém para me orientar, mas as pessoas viram meu esforço, ganhei uma bolsa, então eu abandonei a faculdade para viver da luta, a treinar, a não ter salário, a poder dar aula na sorte e seguir. Quando eu vim abrir aqui, falei, vou lá na igreja para ver o que Deus pode falar, né? Será que a minha ex-patroa estava certa? Será que eu estou seguindo o caminho certo? Porque ela me disse, e é bem nítido, né, o que ela falou, ó, eu comecei a ganhar dinheiro depois de 5 anos, quando ela abriu o restaurante. Eu ficava com isso, eu falei, meu, mas eu vejo os caras da luta tudo de carro, tudo andando bem vestido, eu vou esperar 5 anos para. Não dá. Falei, não, assim eu tô ferrado. E ali eu lembro até hoje, foi um cara lá da Bahia, nunca mais ouvi ele, nem acho que vou ver, nem lembro mais do rosto dele, na verdade, eu lembro que era um senhor. E eu tava, né, tipo, lá olhando para as paredes, mó sono lá na igreja. E aí ele falou assim: bom, agora eu preciso falar com o Daniel. Só que eu ouvi, falei, não sei se é eu que estou ouvindo, né? Ou é eu que estou querendo ouvir isso. E eu tô assim, olhando para a parede. Tipo, tinha um ventilador assim, aí ele falou, essa vai pro Daniel. Aí eu olhei, né? Falei, caramba, será que eu estou ouvindo coisa mesmo? Aí ele falou, amanhã você vai abrir um negócio. Mas desse negócio vai ser seu ganha-pão. Mas vai ter um processo, você vai passar por dificuldade e tal, mas você vai viver disso. Aí eu saí, né? Foi no dia.
março, não sei se vai até dia 30 ou 31, não sei. Mas eu sei que no dia 1º de abril de 2012 foi quando eu abri a academia. E eu tenho um amigo meu que no dia eu falei pra ele, mano, hoje eu fui na igreja e falou isso, mano. Não é possível, será, mano? Aqui na quebrada vai encher de alunos, os caras gostam de luta, vai dar certo. Aí ele olhou e falou, mano, você é doido mesmo. Aí eu peguei o dinheiro emprestado, né? Com outro amigo meu, a gente tinha os tatame e começamos. No primeiro mês tinha 7, 10 alunos, que eram meus amigos, né? Falei, aí, ó, tá vendo? Aqui já deu para pagar o aluguel e já sobrou. Falei para você, mês que vem vai ter 15, 20 e eu vou ganhar dinheiro com o negócio da luta e vou lutar, não sei o quê. No segundo mês, esses amigos tudo saíram, cara. Tinha tipo 2, 3. Eu falei, mano. E na época eu morava junto com uma pessoa, né? E a pessoa falou, pô, meu, passou já uns 6 meses. Não tá tendo dinheiro nem para ir na feira, mano. Você vai ficando isso aí até quando? Eu falei, não, vai dar certo, vai dar certo. Quanto dinheiro emprestado na época eu pegava para poder tapar buraco. Mas as coisas foram acontecendo conforme eu vi aquele dia, aquele senhor falando, né? De 2012 para cá eu vi muita coisa, né? Muitos altos e baixos. E aí em 2022 eu não fiz a mesma coisa, né? Eu não fui. É igual disso, não é que a pessoa da igreja, ela só me falou uma coisa, não foi nem para mim, foi para todo mundo. Mas em 2022 eu achei que eu já não precisava mais disso, né? Eu pensava comigo, eu falei, não, agora foi porque eu fui capaz, mano. Agora é porque eu consegui, é porque eu não é isso, é eu naquilo. E abri a outra academia. O Rafa foi mais lá, a Selma, né, daquele tempo. E ali foi aonde foi o divisor de água, né? Eu fiquei lá 7 meses, falia de lá e falia daqui. As duas não se pagavam, né? E ainda existia a minha vida pessoal que estava indo por água abaixo, né? Eu falei, agora eu já vi que eu não preciso mais da luta, né? Agora eu vi que quem poderia estar do meu lado, aquelas pessoas que eu tinha como confiança, muitos começaram a abandonar, e aí eu fiquei meio que sozinho, né? Eu falei, poxa, e agora? O que que eu vou fazer? Eu vou continuar lutando e vou dar a volta por cima. Mas aí eu precisava, como, né? Como você vai juntar sem nada? O Iago é o cara que, acho que nesse dia o Rafinha não tava andando sozinho. Nessa época o Iago tava em casa. Eu lembro que quando eu devolvi a academia de lá, devolvi minha casa que eu tava morando de aluguel, e aqui já não existia mais, né? Ficou fechado 6 meses. E aí eu falei para ele, falei, Iago, porque sempre querendo ou não com a academia, dos dias bons e ruins, você entra o dinheiro, né? Você consegue tapar o sol com a peneira. Então R$ 100 aqui eu consigo pagar uma conta de lá. Mas e sem as duas daqui? Aí eu já tinha saído lá do clube, só tava com meus personal e falei, agora ferrou. Só que nisso daí, a... quando eu quis ajudar professores, pessoas, eu, eu fui passando aulas minhas para eles, né? Que eu queria que as pessoas pudessem ter o mesmo acesso que eu. Falei, pô, mas se eu, naquela época, sem mentira nenhuma, em 2022, né? Antes disso tudo, tinha mês que eu tirava 7, 8 mil reais. Uma pessoa ganhava 300. Quanto que eu multipliquei, né? Só que era o eu ainda, né? E eu queria que as pessoas tivessem esse mesmo acesso. Ó, vai lá, dá aula, que você vai ganhar dinheiro, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E muitas das vezes eu esquecia de mim. Eu tirar, igual eu falei, eu queria poder compartilhar. Quando eu fiquei nesse vazio, eu vi que não tinha ninguém do meu lado. Pra mim, às vezes só falar, ó, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa. E aí nesse dia que tava eu e Iago, eu falei, Iago, sobrou R$ 22, cara. Eu falei, eu tenho R$ 22 para mim voltar a fazer alguma coisa, cara. E eu vou voltar lá para casa da minha mãe, e eu tinha uma semana ainda, né? Mas eu tô com vergonha, mano. O que que eu vou falar, mano? Meu pai era muito bravo, né? E aí eu falei, mano, mas eu vou ter que voltar, porque eu não tenho R$ 1. E aí foi engraçado. A minha filha tava comigo esse dia, e foi eu, o Iago e ela. Não lembro se ele chegou aí no mercado comigo ou se eu só falei para ele. E eu falei, mano, eu vou comprar as misturas dessa semana com esses R$ 22, segurar até sábado, que aí eu mudo e volto para casa. Parece meio, né, como é que chama? Falar, mas você poderia pedir para alguém, né? Mas naquilo ali eu já tinha pedido de quem já poderia ter me ajudado. Já não tinha mais de onde tirar, porque quando eu saí de lá eu tinha uma multa, né? Lá tinha contrato e tal.
Então eu já tinha pegado o dinheiro alto emprestado para pagar o de lá, então já não tinha mais com quem pedir. E ficava chato, né? As pessoas ao mesmo tempo, há um ano atrás, em 2021, vendo eu ostentando, né? Falando, pô, o Daniel tá bem, aí no outro ano eu tá pedindo emprestado, ia ficar meio sem nexo, né? Mas eu segurei sozinho. Eu falei, não, a gente vai. E aí eu fui com a minha filha no mercado, falei, mano, vou comprar um macarrão. Ah, é, aí o Rafinha vai lembrar disso daí. Eu falei, vou comprar um macarrão, comprar uns nuggets e vou passar a semana, mano. E com esses 20 conto. Aí minha filha nunca me pediu nada, nunca. Graças a Deus, eu sempre pude comprar antes. Mas nesse dia ela me pediu tipo uma cartela de Danone, lá, acho que era 8 ou 9 reais. Eu falei, mano, se eu comprar isso aqui vai faltar o nugget. Mas eu comprei, aí eu acho que eu comprei 2 nuggets e um pacote de macarrão. Eu falei, não, vai dar certo. E aí foi quando o Rafinha foi lá em casa e ainda comeu do meu nugget. Eu lembro disso aí. Foi, ele fritou um. Você lembra disso aí? Eu lembro que eu falei, só tem dois. O cara comeu um ainda, velho. Ficou só um. Mas aí acho que foi terça ou quarta-feira, um aluno do nada voltou. Aí na época me pagou acho que 600, 700 reais. Eu falei, caramba, já salvou, né? Eu ia passar a minha semana. E assim, eu tava morando em Pirituba. Parece coisa muito doida. Mas aí com esses 22 reais eu não tinha nem a gasolina para vir aqui na minha mãe. Então não é porque. Então foi muito difícil. E aí fui. Só que nesse tempo aí foi quando Deus começou a falar comigo, sabe? Falou, tipo, não lembrou de mim, né? Mas vamos lá. E aí eu não queria voltar, tipo, ir lá na igreja, não para pedir perdão, longe disso. Mas eu falei, pô, eu não fui na hora boa, por que eu vou na hora ruim? Não tem por que eu ir lá na igreja, eu não vou. Preciso me levantar meio que sozinho. Então, nesse meio tempo, né, tipo, eu tinha perdido, vou dar um exemplo, o casamento, tinha perdido as duas academias e estava voltando para casa dos meus pais. E, igual eu disse, meu pai era duro, né? Quando eu cheguei, meu pai falou, fracassou, né? Tá voltando. E isso foi no mês de fevereiro. Aí já foi fevereiro de 2023. Fevereiro de 2023. Eu lembro porque a gente tem que lembrar dos momentos bons e ruins. Aí eu fui discutir com ele, eu falei, pode ficar tranquilo que aqui até o fim do ano eu saio fora. 6 meses eu me levanto de novo, tal. E logo em seguida ele ficou doente, né? Em fevereiro, em julho ele teve o AVC. E ali eu tive que estar do lado dele, né? Foi um mês dele doente ali, e aí Deus recolheu ele. Então no mês de agosto eu estava ali, porque esses mesmos 6 meses que eu tinha que eu iria embora, mas eu falei, como que eu vou deixar agora a minha mãe sozinha, né? Não tem como. Então, só que ali eu vi que tinha que ser desse jeito, né? E a academia daqui eu não queria mais abrir. Eu falei, ah, não, cansei, agora eu vou fazer para mim, vou ficar lá com meus personal, vou me reestruturar e vou ficar aqui. Só que alguns já não começaram a crescer daqueles personal, uns casaram, outros começaram a ir embora, então já não tinha o mesmo tanto de alunos, né? E além de eu não ter aqui, eu não tinha lá. Mas como não posso reclamar, tava pelo menos sobrevivendo, né? E aí teve um dia que eu lembro que aí minha mãe, ela comprava o. Toda tarde ela gosta de tomar café, né? E tinha dia que eu olhava e falei, mano, não tô conseguindo comprar um pão, mano. Tipo, eu não consigo, eu acho que era 4, 5 reais, assim. Ah, mano, não tem, mano. Eu tô só pagando conta de lá da outra academia ainda, que sempre aparecia alguma coisa. Era água, era luz, a imobiliária mandava repintar lá, era uma dor de cabeça. E aí o dono daqui, né, ele falou, meu, vamos voltar pra academia, cara. Eu falei, mas como? Não tem, agora eu vendi tudo, não tem, até os aparadores eu vendi e não quero mais dar aula. Aí ele falou, mano, é aqui que você tem que estar, cara. E aí tem os moleques ali da rua que mesmo envolvimento ou não, os caras sempre apoiaram, né? Os caras sempre falaram, mano, academia é da hora aqui na quebrada tal. Mas gerou um conflito, né? Que eu vi os caras andando de carrão, eu vi os caras, eu falei, mano, não queria me envolver, mas eu fiquei pensativo, né? Eu tô quantos anos nessa mesma caminhada, lutando, e agora os caras têm a vida mó boa. Eu falei, aqueles que eu estudei, né? Os moleques, o fim de semana deles é igual, parece que tudo dá certo. Alguma coisa tem de errado. Só que aí eu voltei, né? Eu pensei assim, mas quantos também se perderam, né? Faleceram ou foram presos, ou estão presos emocionalmente, seja na bebida, seja nas drogas, ou até mesmo no dinheiro, né?
Falei, então essa felicidade ela é momentânea, né? Eu ainda preciso ser essa mesma referência. Mas sem dinheiro é difícil, né? E aí o Nel foi lá, me levou lá no Brás, ele comprou do bolso dele esses primeiros tatames. Falou, não, tô te dando de presente. A academia eu não. Várias pessoas queriam alugar aqui. E ele falou, não, eu não queria, eu tava te esperando e a gente vai voltar. E antes disso a gente tinha brigado, né? Porque ele falou pra mim não arriscar essa segunda, né? E quando eu falei lá, ele falou, vai, eu te falei, a gente ficou uns 6 meses sem se falar. E aí ele teve o coração de falar, vamos renovar, né? Vamos reiniciar. E aí a gente reiniciamos aqui, justamente no mês de abril, não foi no dia primeiro, mas foi também no mês de abril, e aí de 2023, né? A gente colocamos aqui. Então aqui ficou 7 meses fechado, 6, 7 meses, se eu não me engano. E aí a gente começamos de novo. E logo em seguida eu entrei lá para treinar lá no Demian, né? Então ali eu comecei a ver, tem ainda, né? Nada mudou. Muitas faixas pretas, só que eles têm uma base, né, de como dar aula, de como ensinar, de como viver como atleta. E aí eu falei, meu, pô, esses caras é o jeito que eu gosto, acho que eu vou fazer igual. E aí comecei a aprender. Aí começou a aparecer a humildade, né? Poxa, mesmo eu sendo faixa preta, tendo lutado, eu vi que eu não sou nada. Olha esses caras, meu. Os caras não têm carrão, os caras não quer sair para beber, os caras querem viver do esporte. Como que eu vou fazer igual? Seguindo os passos dele. E aí eu vi que o pouco ele era muito, né? Eu precisava ajustar minha ideologia, ajustar meu lado financeiro e ao mesmo tempo treinando. E aí desses 2 anos para cá, quem está no dia a dia viu, né? A transformação que eu vi como pessoa, como profissional, que ali foi. Eu tinha que ter falido essas 2 academias para ter entrado ali. Se eu não tivesse, eu não teria conhecido lá. Tava tudo dando certo, para que eu vou, né, fazer a mesma coisa? E aí, quem está aqui acompanhou. A gente montou metodologia de ensino, montou sistemas de graduação. Eu vi que dava para não viver só de aulas, né? Se a gente colocar aqui, há 2 anos atrás, antes dessa falência, a academia tinha plano de R$ 50, R$ 70. E quantas pessoas nem pagavam, nem olhavam, falavam, ah, treina aí, treina aí. Quantos professores também ajudavam sem receber nada, né? Tipo, porque gostava. E aí eu falei, meu, mas se é meu ganha-pão, eu preciso valorizar, eu preciso padronizar. E aí vocês viram que a gente colocou um sistema de mensalidade, um sistema de uniformes, graduações. Então eu vi que através do esporte eu tinha um ganha-pão honesto, né? Eu falo, a academia ela está aqui para oferecer aulas e o aluno está aqui para aprender, se dedicar, mas existe um valor. E quando a gente tem aulão, igual eu disse, quando a gente tem festa, todo mundo vai, todo mundo. Mas e quando a gente, igual eu falei, mas eu preciso mostrar como que isso tudo mudou. Uma coisa gratuita, né? Algo que eu possa falar, mas também no futuro eu possa ouvir, né? Se tudo isso aconteceu por mérito meu, como eu sempre pensei, algo aconteceu durante esse meio tempo, né? Mesmo o teto desabando, como que eu arrumei forças, né? E aí até ali quando você vai lutar, né? Como que você vai lutar? Como que você vai na sua vida, vai, hoje um exemplo aqui. Pô, minha mulher me abandonou, meu filho tá me dando problema. Como que a gente vai conseguir forças? Se você for sair chutando todo mundo, vai só se afundar. Se eu for pensar no jiu-jitsu, a gente vai ficar tomando sufoco. Então existe alguma força, né, que a gente não tenha como imaginar ou tocar, né? É algo que precisa sentir. Só que eu falei, como que eu vou? Não quero convidar ninguém para ir para a igreja. Acho que isso daí não, nem para mim existe esse convite. Eu preciso reunir pessoas que eu gosto para falar que se tudo isso aconteceu, não foi porque o Daniel teve mérito, não foi porque nenhum dos alunos foram ali me ajudar, me dar a mão. Não, ali foi um coletivo de confiança, mas acho que Deus estava em todos os momentos. Né? Nos momentos bons e ruins, ele estava nas nossas vidas. Então, como que
Se eu for levantar lá na igreja e for falar, né? Pô, vai lá, o cara cheio de tatuagem, falar, vai ser aquele testemunho forte. Algumas pessoas vão se emocionar, glória a Deus, que legal, esse cara mudou, tal. Mas eu vou atingir só aquele público. Aquele público já são pecadores que melhoraram ou que já, às vezes, já tinham um bom exemplo. Então vai ser aquele público. É a mesma coisa se a gente trazer alguém da igreja para vir fazer um treino de Muay Thai. Você vai atingir o público do Muay Thai. Como que eu posso expandir isso, né? Compartilhando com vocês. Seja aqui nesse dia que eu pedi para vocês puderem estar presentes, seja no vídeo, mas que essa conversa, essa palavra, ela precisa ser expandida, sabe? Se eu tivesse continuado, né, tendo aquela mesma vida, será que eu estaria aqui? Né? Não digo vivo, não estou dizendo disso, estou dizendo na academia em si. Quando as oportunidades de eu dar aula fora do país, se eu tivesse ido, a gente estaria aqui? Não estaria. Se eu não tivesse falido aquela academia, eu estaria aqui? Se, mesmo com o conflito ou não do que teve com meu pai, eu estaria onde eu estou? Não. Lógico que eu estaria em outro lugar. Então, se os pais, as crianças têm a confiança de me ter ali como uma referência no final do treino, onde eu tento motivar, eu tento sempre falar algo forte para vocês, por que, que eu não posso falar isso durante uma reunião básica entre a gente, né? Que parece pouco, mas na verdade ela é muito, né? Eu quero que, na verdade, é igual eu disse, hoje eu quis contar um pouquinho aqui dessa história toda, da trajetória, mas eu quero que seja daqui 3 meses, um mês, eu quero que cada um de verdade possa refletir de onde vocês iniciaram, sabe? Seja na luta, seja como filho, como pai, pode ser no lado profissional, que vocês pensem lá no início, né? De você falar, caramba, um exemplo aqui. Ah, eu vendo flores. Como que eu comecei, né, com aquela loja? Caramba, eu me dediquei, foi eu. Mas eu quero que em um segundo ali você lembre, independente da religião de vocês, onde Deus entrou na vida de vocês. E eu queria que numa próxima que a gente marque, eu queria ouvir, sabe? Mas não só ouvir, eu queria poder dar uma opinião, sabe? Que seja vou dar um exemplo, seja uma pessoa que fala, olha, eu consegui por tal, 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 tal. E do mesmo jeito que tem a confiança de eu poder aconselhar na arte marcial, eu acho que Deus teve um propósito para mim, sabe? Eu não sou santo, lógico que não. Mas é igual eu disse, se eu for falar só lá na igreja, vai ser só mais um. Eu quero poder falar fora, além, sabe? De pessoas que eu quero no meu dia a dia, né? Que eu não ame a pessoa, que eu tenho um amor pela alma daquela pessoa. Eu não estou aqui pregando evangelho, pregando salvação, longe de mim. Mas eu quero que a gente tenha uma orientação, sabe? Significativa na nossa vida, de entender os porquê dos momentos bons e dos momentos ruins, de olhar ali e falar, pô, será que Deus está na minha vida? Será que onde ele passou? É igual eu disse, é muito fácil a gente falar da boca para fora. Graças a Deus, Deus te abençoe, vai com Deus. Isso é muito fácil. Mas onde Deus está na nossa vida? Será que no momento ali conturbado, quando meu filho estava fazendo coisa errada, Deus estava presente? Será que quando meu esposo, a minha esposa foi ignorante comigo, Deus estava presente? Será que quando as contas apertaram na minha casa e às vezes eu tive uma dificuldade, será que Deus estava presente? A gente pode se perguntar disso. E aí, essa resposta, será que ela vem? Vocês têm aqui uma pessoa com a maior humildade do mundo falando, né? Poxa, eu passei por tudo isso. Eu passei momentos sem ter ninguém do meu lado, sem ter um simples, vamos dizer, uma simples mensagem, não vou dizer nem abraço, né? Se estava tudo bem, eu não tive. Mas Deus estava lá. E Deus está comigo. Então, quando eu vejo de fora, né, às vezes eu penso assim, quando eu vou na igreja, eu gosto de me vestir bem. E não é porque eu quero parecer o mais bem vestido. Não, meus olhos ali, meu coração vai para ouvir a palavra de Deus. Mas é um momento que é como se eu fosse
Quando você vai sair com a namorada, com o pai ou com a mãe, você não vai apresentável, né? Então ali é o meu momento. Mas quantas críticas eu escuto até hoje? Poxa, mas o Daniel, igual, eu gosto de ficar ali na rua conversando. O Daniel conversa com os caras ali. Ah, o Daniel de fim de semana às vezes toma cerveja. Ah, o Daniel é mó doidão, ele luta, ele é cheio de tatuagem. Eu não quero provar para essas pessoas nada. Eu não quero, porque se Deus ele já estava na minha vida antes disso tudo, da que eu vou perder o meu tempo debatendo? Eu quero perder meu tempo mostrando, não, pô, se Deus me deixou assim cheio de falhas, então ele também pode te ajudar. E não, eu não quero aqui falar que Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te graduar. Não, não. Deus ele está na nossa vida em todos os momentos. Ele imagina um super-herói. A gente olhar, pô, não existe super-herói. Lógico que não existe. Mas aquele cara é indestrutível. Olha lá, ele tem poderes. E se a gente pegar o imaginável, né? Se a gente tem um pai, uma mãe, ou às vezes alguém que a gente tenha uma base de confiança, e a gente olha e fala, poxa, queria ser igual aquela pessoa. Mas a gente já tem isso, é que a gente não enxerga. E aí que é o que eu disse lá, que é uma força invisível, né? Não é de Deus essa força? Já paramos para pensar, né? Que se não fosse a vontade dele, a gente nem estava aqui. Quantos que queriam estar respirando e às vezes não pode? Quantos que às vezes queria ter o mínimo, né, de... Esses dias eu até comentei e falei, poxa, a pessoa às vezes reclama que está cheio de louça suja, que a casa está suja. E aquele que não tem uma louça para lavar porque não tem o que comer? E aquele que às vezes não tem onde varrer porque ele está dormindo na rua, não tem um suporte? Então, será que Deus ele só olha para quem está dando certo? Ele não olha para quem a vida também está sendo injusta, né? Aos nossos olhos a gente pode, né, se perguntar, poxa, mas por que aquela pessoa ela não teve? Se Deus existe, por que ela morreu? Mas se Deus existe, por que aquela pessoa está passando fome? Por que aquela pessoa é alcoólatra? Por que aquela pessoa é drogada? A gente não entende. E aí que vem aquele ponto de interrogação. Se a gente não entende o que Deus tem, se Deus é misterioso, que bom que a gente não entende, né? Eu penso assim, se a gente basta acreditar as coisas dando certo ou errado, a gente tem que ter como um ser superior mesmo. É como se fosse esse super-herói que pode tudo. Para pensar, né? Como que existem as coisas? Ah, uns vão acreditar que foi o Big Bang, né? Destruiu a Terra e tudo foi se construindo. Eu acho que isso é uma coisa, uma loucura. Mas se a Bíblia é a coisa mais vendida, o livro mais vendido no mundo, e se ali existem milagres, que olhos de pessoas não, nós, quem somos nós para enxergar, né? Mas você imagina, se você mandaria o seu filho para a Terra para morrer pela gente, acho que ninguém faria isso. Ninguém. Eu olho minha filha e falo, poxa, mas calma aí, vou mandar a Yasmin morrer para que o outro povo se salve? Não. Já pararam para pensar, né, de como que tem que ser algo grandioso? A gente às vezes reclama que não tem R$ 2, um exemplo. Que às vezes a gente brigou no relacionamento. Mas se você mandar o seu filho para morrer, para que nós pudéssemos ter informação de se salvar, é uma coisa muito louca, né? Eu acho que é uma coisa que se muitos entrarem na igreja não vai conseguir entender. Se assistir na televisão não vai conseguir entender. Mas nem eu consigo entender, na verdade. Eu apenas quero seguir e quero, poxa, poder compartilhar isso com vocês, sabe? Que nos bons e nos ruins, Deus vai estar presente. No momento lá que eu vou lutar, eu não peço para ganhar a luta, eu só peço para proteção, que o oponente não se machuque e que seja a vontade de Deus. Aí quem está de fora fala, nossa, o Daniel deve estar ali pensando em várias coisas. Não, eu estou no meu momento espiritual. Nos momentos difíceis, eu estou no meu lado espiritual. Quantas vezes eu falo que eu venho dar aula aqui, eu fico nervoso ainda todos os dias. Eu falo, cara, não preciso dar aula, eu quero dar a melhor aula.
E quantas vezes, se não fosse Deus me capacitando, eu também não poderia saber dar aula, né? Eu falo, hoje em dia, como eu parei de estudar muito cedo, eu não sei fazer uma conta, eu não sei escrever corretamente. E como que eu consegui tudo isso? Não teve algo? Não foi minha mãe, não foi meu pai, não foram os professores, não foi nenhum de vocês, não foi eu. Acredito que foi Deus que me capacitou para poder transformar vidas. E se eu posso transformar através da arte marcial, por que não a gente também poder, que seja igual eu disse, uma vez no mês, a cada 3 meses, a gente um dia poder falar de Deus? E não é pregar, eu sou de tal igreja. Não, em nenhum momento aqui eu falei qual igreja eu sou. Eu quero que vocês possam ter essa autoconfiança. Igual a gente fala na graduação, que seja em 1 minuto. Na próxima vez que a gente se reunir aqui, levantar a mão e falar, Daniel, eu queria hoje falar que aconteceu na minha vida, um livramento, que eu acho que isso, acho que para mim vai ser como se vocês estivessem me graduando, sabe? De verdade, eu quero ser esse aluno de vocês, de poder um dia ter, alguém tem essa liberdade de falar uma história, porque falar na graduação ali é igual eu disse, é muito fácil. Ali todo mundo se superou. A graduação é algo legal que a gente conquistamos. Mas e o momento de tristeza? Eu nunca soube. Eu nunca. E eu sei que todo mundo deve ter alguma falha, algum defeito, alguma tristeza. E como que a gente venceu? Não foi o Daniel, não foi às vezes sua mulher, não foi seu filho, seu marido. Será que foi Deus? E muitos podem pensar, nunca pensei por esse lado. Então quero plantar essa sementinha, sabe, de essa interrogação. Em algo que vocês achem que Deus possa ter ajudado vocês. E, igual eu disse, às vezes vocês nunca perceberam, sabe? Nunca perceberam de que possa ter acontecido. Tem uma coisa que eu lembrei agora e quero falar. Quando a academia era lá em cima, o dono do salão era da igreja. E eu tinha aquele cara como, sabe? Eu olhava e falava, nossa, ele deve ser muito gente boa, a igreja deve ser isso, deve ser aquilo. Até que um dia o aluguel tinha vencido no dia e eu sempre tratei ele com o maior respeito, assim como trato até hoje. E aí ele me viu de manhã e falou, o aluguel venceu, hein? Preciso do dinheiro. Meu, ali, tipo, acabou. Eu já não olhei com ele com os mesmos olhos, sabe? Eu falei, caramba, o cara que é da igreja me cobrando, sendo que o aluguel vence hoje. E aí foi uma resposta muito rápida, questão de segundos eu pensei isso. Aí eu falei, mas o dia acaba meia-noite. Então eu só vou te pagar meia-noite. Mas ali me abalou, sabe? Eu falei, caramba, na igreja as pessoas são falhas. E aí eu comecei a ver que tem. Eu já vi pais xingando filhos, oprimindo, tendo aquele negócio chuco. O cara que é da igreja, que é todo santo e trata a mulher errado, e vice-versa. Eu falei, não, eu vou ali para me alimentar, para me escutar, para mim serve como uma escola. Mas também não é lá que vai se salvar, não. Tem muita gente que. E aí, nesse mesmo dia, faltava R$ 20. E eu fiquei com isso. E aí eu fechei a academia já. Já tinha fechado a academia, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, caramba, eu falei pra ele que ia pagar meia-noite e faltou R$ 20 naquela época, né? Acho que era 600 o aluguel. Falei, como que eu vou olhar pra ele logo cedo, meu? Porque abria de manhã. Ele vai vir, aí eu perdi minha razão, né? Falei, agora, diante de Deus, eu juro pra vocês, quem aqui conhece o Chicó. Chicó nem, nunca me deu R$ 1 na academia. E eu falo isso pra ele. Ele veio correndo lá do Jaraguá, já tinha fechado a academia. Ele veio correndo, ei Dani, pô, já era o treino? Eu falei, escola, já é 10 e pouco da noite, quer treinar onde? Ah, tá de boa, mano. Então, bom, eu ganhei um dinheiro hoje ali na adega, que ele trabalha entregando as coisas. Vou ajudar com a academia hoje. Ele me deu os mesmos R$ 20, cara. Os mesmos R$ 20. Eu olhei, ali eu falei, mano, coisa louca, né? O cara da igreja me cobrou, ia faltar R$ 20. O cara, antes da meia-noite, me trouxe os mesmos R$ 20. Um cara que nunca ajudou com R$ 1. Chamei ele na hora. Ô, olha o dinheiro do aluguel aqui, ó. E paguei pra ele. Mas ali eu comecei a entender, né? Eu falei, meu, quantas vezes dali em diante eu tive várias vezes, não só o lado financeiro, mas esse lado de vai dar certo. Deus está no comando, vai dar certo. E quantas coisas deram certo que se eu for falar aqui, a gente vai ficar até o final do dia
de quantas vezes eu vi Deus na minha vida. Seja em todos os aspectos, todos, 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 todos. E ainda mesmo cheio de falhas, cheio de erros, que quem sou eu para ser a perfeição? Nem quero ser, né? Mas Deus, ele estava comigo e ele está comigo. E eu quero que ele também esteja, sempre esteve na vida de vocês, na verdade, né? Mas às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente não enxerga, né? Não enxerga. E se alguém daqui já tenha esse reconhecimento, que bom, né? Que bom que vocês conseguiram às vezes enxergar antes que eu, né? Eu só consegui enxergar, vou dizer realmente de real mesmo, foi acho que de um ano para cá, aonde teve tudo isso, né? Depois da perda do meu pai, eu senti mais esse lado espiritual, de ver, igual eu falei, o lado bom que ele me educou, né? De mesmo criança ele pegava no meu pé e hoje em dia eu sinto muito a presença em tudo, sabe? No acordar, no comer, no dormir, nada, no, dando aula, lutando, nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, é Deus que está ali comigo. Eu acho que eu hoje em dia eu comecei a acreditar nesse poder sobrenatural de ter como se fosse um super-herói do meu lado, de ter um pai, né? Um pai que é dono de tudo, é o dono de todas as coisas. Ele, o que eu peço pode ser no momento ou não, aquilo que é da vontade dele acontece na minha vida. E eu tô aqui, não tô igual eu falei, não tô querendo ser pastor, não estou querendo ser o dono da verdade, mas de um ano para cá, tudo que eu converso com Deus e eu falo que seja feita a sua vontade, aconteceu na minha vida. E eu queria, sabe, falar com quem eu gosto. Não adianta eu chegar e falar ali no bar. As pessoas nem vão dar atenção. Não adianta eu falar lá na igreja, que é igual eu disse, as pessoas vão se emocionar, vão dar a glória a Deus, vão dar os parabéns e dia de amanhã não vão nem lembrar. Mas aqui a gente vai se ver amanhã, a gente vai ter treino. Daqui um mês, daqui o dia que a gente marcar uma segunda dessa, vocês vão lembrar de algo. Eu quero que vocês falem no momento certo de vocês, que igual eu disse, que seja uma coisa, poxa, eu comecei a trabalhar agora e eu senti que se não fosse Deus eu não estaria ali, eu ia ficar muito contente, sabe, de poder ouvir. E não durante o treino, que é igual eu disse, durante o treino é muito fácil, né? Aqui, ó, graças a Deus, Deus abençoe. Isso é de coração, lógico, é verdadeiro, mas é da nossa rotina. E algo para a gente não ter vergonha, né? Igual eu disse, dentro da academia eu sou professor, mas e lá fora? Existe um lado humanitário, ao qual muitas pessoas nunca vão saber, de qual já ajudei e ainda ajudo, mas ali é uma coisa minha, assim como vocês também devem ter a particularidade de cada um, mas algo espiritual a gente precisa compartilhar. Não adianta eu ser o pastor, o dono da igreja, o dono disso, o dono daquilo, mas se eu não possa transformar vidas. Eu preciso falar, eu preciso interagir, de mostrar que Deus veio para ser o dono de tudo, ele trouxe o filho dele para morrer pela gente, e por que a gente não pode ter o mínimo de gratidão, né? É muito fácil escrever na rede social, sou grato a Deus, toda honra e glória a Deus, e Deus, ok, legal, mas é um texto passageiro. E algo na nossa vida, né? De eu chegar, se eu digo agora o Daniel, que vocês entendam, olhem o Daniel agora como o professor de vocês, o faixa preta de vocês. Se eu pudesse, eu trocaria a minha faixa preta para dar na mão de vocês e vocês pudessem um dia chegar em mim e falar, Daniel, aquela simples conversa que a gente teve naquele dia me ajudou em tal coisa. Para mim vai ser mais glorioso do que eu ser o professor de vocês, vai ser mais glorioso do que é como se vocês estivessem devolvendo, você amarrando uma faixa preta na minha cintura, coisa que nunca vai acontecer, né? Porque vamos supor, eu sou mais graduado, não vai acontecer, eu vou formar vocês, mas nesse dia vai ser como se eu estivesse recebendo da mão de vocês.
Que é muito fácil aqui as pessoas mais velhas olharem, pô, Daniel, eu tenho você muito carinho. Os mais novos, nossa, eu tenho o Daniel como meu espelho. Mas isso é o amigo. Ali é o professor, é o mestre, é o professor, é o amigo, legal. Mas e o lado espiritual? Eu queria, não quero que vocês vão na igreja, não quero que, isso aí é de cada um. Mas entre nós eu quero ter mais essas conversas, sabe? Eu quero que poder ouvir e poder agradecer. É igual eu disse, vocês são muito importantes e eu vou estar muito feliz que nos próximos vocês possam, no mínimo, poder falar. Hoje Deus abençoou, preparou que a gente tem um bolo, tem um café, estamos aí com pessoas que a gente amamos, que a gente quer estar do nosso lado, mas quantos poderiam ter, vou dizer, se eu fosse dar um aulão eu iria cobrar, se eu for dar um seminário eu vou cobrar, porque ali é meu trabalho. Mas e aqui, que é algo gratuito, algo que para mim, se colocar na balança, se eu pudesse é, chegar a ter essa pergunta assim, Daniel, você prefere que seus dar um aulão para todo mundo, ensinar todas as técnicas do mundo, chegar e falar, olha, eu estou te ensinando a dar o melhor soco, o melhor chute, a melhor técnica, a partir de hoje você prefere isso ou você prefere dar algo, falar algo de você de graça? Eu trocaria tudo. De verdade, eu trocaria tudo. Talvez muitos não vão entender, igual eu também não entendi. Eu tô com 35 anos. Eu falei que eu comecei a entender de um ano para cá e talvez eu nunca vai entender, mas é igual o pai. O pai olhar o que, que você quer para o seu filho. Filho, faz uma faculdade. Você quer acariciar o filho, né? Você quer dar mastigado pro filho. O pai faz isso pro filho. O filho, no final, quer como honra ali também poder dar o melhor pro pai, né? Cuidar, falar, olha pai, qual que é seu sonho? Ah, é um carro. Poxa, eu ganho bem hoje em dia, estou te dando um carro. Já pensou isso? Né? Quantas pessoas não querem dar o melhor conforto? Mas eu trocaria tudo isso para que vocês pudessem não seguir, mas ter esse entendimento, sabe? É igual eu disse, eu trocaria tudo na minha vida, para que vocês possam um dia falar, graças a Deus, hoje eu tenho uma base de confiança que Deus ele está presente na minha vida. É o poder da fé, é o poder. Não tenho a mesma cabeça que eu tinha, né? De é só eu pedir perdão que eu vou me salvar. E aí é algo mais forte que mais para frente a gente pode conversar, o propósito de pós-vida, que cada um também vai entender de alguma forma, porque é muito doido, né? Igual eu disse lá no início. Como que uma pessoa sofre a vida inteira, mora às vezes em situação de rua, morre aí com uma bala perdida. Poxa, mas é justo uma criança nascer doente, um pai passar necessidade? Cadê Deus? Eu acho que assim, a gente não tem que entender, a gente tem que seguir, porque se eu acredito no pós-vida, se aqui a gente sofre, imagina na outra vida. Já pensou você trocar ser o menor aqui para ser o maior na presença de Deus? Eu imagino isso. Quantas críticas eu escuto durante a minha vida, quantos não eu escutei, e eu fico calado. Eu falo, tá certo. Quando a pessoa, igual eu disse, eu coloco lá meu terninho, Daniel parece um palhaço, ó, mano. Pô, tá lá, dá aula, luta e agora quer ir na igreja. Eu falo, tá bom. Dia de amanhã, se Deus me levar, eu quero ter a minha paz que eu quero me salvar. A minha vida hoje, para finalizar, ela é pautada em uma coisa só. A vida daqui eu vivo no que Deus prepara, onde Ele me capacita. Se deu certo, amém. Se deu errado, amém. Mas o que eu penso é lá no final. No final, o dia que a gente sabe que se nasceu porque Deus ele nos agraciou, é Ele também que vai nos recolher. Mas eu penso, já pensou ter uma vida infinita, né? Mas uma vida de paz, uma vida de amor, que a gente, nessa vida a gente sente falta.
Vamos aqui cada um falar que a vida é perfeita e que não tem. A gente vai sentir falta. E se numa outra vida a gente tiver tudo? Não um propósito que para mim vale a pena morrer? Para mim vale. Para mim vale. E aqui eu não estou falando que eu vou morrer porque não. Eu quero chegar no final e dizer que a minha parte eu fiz, sabe? Tanto eu particular como nesse coletivo de vocês. Se Deus me proporcionou de ter uma profissão que as pessoas me olhem como referência na luta, eu quero que vocês também tenham essa referência espiritual, que nos momentos bons e ruins Deus estava comigo, Ele está e Ele estará. Eu escutei uma coisa que chama o vento. Repara o vento. Se você sair ali na rua, o vento ele vai ser infinito. Ele não vai parar, né? Ele vai até o final. Quem inventou esse vento? Como que ele foi feito? Por que ele existe? Ah, por causa do clima, é por causa disso? Eu sou uma pessoa que eu não costumo falar sobre versos bíblicos, sobre nada, mas isso daí eu fiquei incalculável. Eu fiquei pensando, mas como assim? E aí isso daí eu fui pesquisar. Isso se chama ruá, que é o ruá de Deus, né? O vento, o espírito, ele foi feito pelo vento de um sopro de Deus. E aí é uma coisa muito louca, né? Você imagina, não foi uma mão que chegou e te fez, não foi um martelo, foi alguém que chegou assim e fez isso, ó. Viva! E aí ao mesmo tempo, ele pode te puxar e falar, acabou. O meu momento acabou, mas esse vento ele vai ser eterno. Você vai viver no céu, no paraíso, e lá, isso é bíblico, né? Lá não existirão mais dores, não existirá pobreza, não haverá sofrimento, né? Haverá salvação. E aí acho que é algo que vale a pena morrer crendo do que ter essa interrogação infinita. Se a gente for colocar, se auto-perguntar tudo que está dando errado, a gente não vai sair do lugar. Então esse vento que sopra desde lá do início da nossa vida, do nosso espírito, eu quero que esse vento ele passe na vida de cada um de vocês, que vocês possam enxergar, sentir e poder vivenciar. Acho que eu nunca orei assim, mas hoje eu queria fazer uma oração no final. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Será que eu consigo orar, Alex? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Então vamos aí, vamos fechar os olhos e vamos ver se eu consigo, né? Senhor, grandioso Deus, dono de todas as coisas, estamos aqui, Senhor, somos poucos, mas o Senhor sempre nos está escrito que tenha um ou dois em teu nome, ali o Senhor estará. E eu creio que pela tua misericórdia o Senhor está aqui, assim como esteve lá do início. Muitos de nós não entendemos, Senhor. Que bom que nós não entendemos a tua vontade, mas que seja feito ela sobre todas as coisas. Abençoe, meu Pai, a vida de cada um que está aqui. A família da Sandra, do Adails, seus filhos, Gabriel, Rafa, sua namorada Meg, a família da Cláudia, sua filha que não está presente, mas que o Senhor possa visitar o lar de cada um. Abençoe a Severina, o Alex. Não temos nada, Senhor, nada nessa vida, mas em tudo o Senhor está presente. Abençoe a vida da Selma, Senhor. Que o Senhor possa nos capacitar, possa nos dar sabedoria, possa nos dar entendimento, que nos momentos bons o Senhor está conosco. E nos momentos difíceis o Senhor estará conosco. A tua palavra é infinita. O teu amor é algo que não podemos pegar, só podemos sentir. E que o Senhor nos fortaleça na fé, no espírito, que possamos transformar, que possamos, Senhor, exaltar o teu nome, glorificar ao Senhor, que possamos transmitir que sem o Senhor nada disso possa acontecer.
Obrigado, meu Pai, pelo pão de cada dia, pela saúde. Cuida da nossa casa, do nosso trabalho. Nos fortaleça para que sejamos honestos, humildes e sempre ande conforme os teus mandamentos. Iremos errar, iremos falhar, mas nos dê força, Senhor, discernimento para que possamos andar conforme o Senhor quer. Para que no final de tudo isso, Senhor, nesse mundo, que ele tem tudo, se a gente sair aqui fora, vamos ter mil coisas a nos oferecer, mas nós iremos morrer conforme aquilo que o Senhor tem nos deixado. O Senhor mandou o teu filho para morrer por nós, para que nós possamos ter e conhecer a tua palavra. Então, algo de propósito, algo de especial teremos até buscar a nossa salvação. Graças te damos por tudo, Senhor, não em nosso nome, mas em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive hoje e para todos sempre. Amém. Vamos comer.